Eu desejo cumprimentar os irmãos e amigos com a doce e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui nesta noite, mais uma vez, e poder aqui posicionar-me à frente deste instrumento, desta ferramenta, para mais um vídeo desta feita, um vídeo testemunho, onde estarei aqui abordando a enfermidade da minha filha Emanuele, onde passamos por um momento difícil nesse mês de maio, propriamente dizendo, no dia 4 de maio desse ano de 2016. Quero deixar aqui registrado para conhecimento dos irmãos, dos amigos, para que sirva de exemplo a ser observado, para que você não incorra no mesmo perigo em que nós incorremos, no agir rápido na enfermidade da nossa filha. Mas graças a Deus tudo correu bem, nada grave, foi apenas um susto que nós passamos neste mês de maio. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus antes de abordar, dentro da palavra que irei ler, o que ocorreu, o que aconteceu, e deixar para que os irmãos observem se de fato nós somos o que a palavra de Deus exige para que sejamos. Convido-vos a ler comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e alguns versículos a seguir intercaladamente. Versículo 12 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz-nos assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo 18: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 20: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Versículo 23: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Versículo 25: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Versículo 26: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E por último, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo
e seus membros em particular. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, amigos, lemos uns versículos da palavra de Deus, bastante conhecido, porém, irmãos, nós não vivemos isto na realidade. Na prática, somos mentirosos no que diz respeito a cumprir esta palavra. Pregamos que somos um corpo. Pregamos que individualmente somos membros um dos outros, formando assim o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. É isso que se prega. É isso que os pastores, que os ministros do Evangelho, aqueles que estão em cima do altar, acima da igreja, no título de pastores, pregam, ensinam, levam a igreja a crer, a acreditar que nós vivenciamos isso na íntegra, como a palavra de Deus nos ordena. Mas os irmãos sabem que isso não é verdade. Os irmãos sabem que isso não existe hoje no meio evangélico, no meio cristão, dentro da igreja. Os irmãos há de convir comigo, há de concordar comigo, que na realidade nós somos mais um corpo individual. Na realidade nós somos um corpo aonde os membros desse corpo são individualistas. Aonde esses membros de fato, eles não cumprem o que diz a palavra de Deus. Eles não sentem a dor do outro membro. Ora, o corpo é um, mas são muitos membros desse corpo. E a palavra de Deus que nós ora acabamos de ler, nos ensina que embora somos muitos membros diferenciados, contudo, todos de suma importância nesse corpo. Até aquele que julgamos ser de menor interesse ou de menor honra, é o que mais nós temos cuidado. É o que mais nós nos preocupamos. E assim é no corpo da igreja. Assim era para ser no corpo da igreja. O nosso cuidado de um para com os outros. O nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação de uns para com os outros. Uma vez que somos membros do corpo de Cristo. Pela fé, pelo batismo. Mas isso não acontece. Na realidade, isso é uma mentira. E isso começa lá dos pastores. Eles são individualistas. Eles são partidaristas. Eles têm a sua turma. Eles têm os mais chegados a eles. Ora, o nosso pastor aqui em Vila Brasilândia, ele disse que ele tem na igreja de Vila Brasilândia pessoas pelos quais ele tem mais afinidade do que por outros. Isso é partidarismo. E a igreja, ela não pode ser desta maneira. E o que me chama a atenção, que uns desses irmãos
ao qual o pastor se referia, o deixou. Com certeza, em decorrência de um pregador que ele trouxe para pregar na ausência do pastor. Não se fala se foi de fato isso, mas a família saiu da nossa igreja. E olha que era uma família que eu jamais pensei que fosse sair, pelo privilégio que eles tinham na nossa igreja. Entendeu? Pelo o achego, o aconchego dessa família com o pastor e do pastor para com essa família. Eu jamais pensei que eles fossem sair. Se fosse tão rápido como saíram. Mas às vezes o vento precisa soprar. Porque há um certo puxa-saquismo, há um certo babação de ovo nas igrejas, de membros para com o pastor da igreja. A igreja hoje parece que ela é uma empresa do pastor, da família do pastor. Aonde para se ter funções, precisa puxar o saco do pastor, babar o ovo do pastor. Desculpe-me a expressão vulgar, mas lamentavelmente essas expressões que hoje e sempre foi ditado nas empresas, hoje elas são trazidas para dentro das igrejas. Porque lamentavelmente as igrejas hoje, elas são tratadas como que se fosse uma empresa, como que se fosse uma organização humana, onde o pastor e a família manda e desmanda. Então se bajula, puxa-se o saco do pastor, baba o ovo do pastor, para ver se tem prerrogativa dentro da igreja. E muitos têm feito isso. Muitos têm agido desta maneira dentro da igreja. De tal forma, de tal maneira, que tem tido mais privilégio do que outros. Tem tido mais prerrogativa dentro da igreja do que outros. Onde são mais chegados do pastor do que outros. E tudo por serem puxa-saco e baba-ovo do pastor. Lamentavelmente é a expressão que se cabe dizer hoje dentro das igrejas. Porque há crentes que eles agem desta maneira, agem desta forma, a ponto até de dedurar, de entregar o irmão para o pastor. Mesmo que ele saiba que o que se está comentando é verdade, é de conhecimento de toda a igreja, mas ele ouvindo aquele irmão comentando, principalmente se for um irmão pelo qual o pastor não nutre nenhuma afinidade, esse irmão vai lá falar para o pastor, falar para a esposa do pastor, com o único objetivo de ganhar a confiança do pastor, de ser visto pelo pastor como um irmão do seu partido, um irmão que está do seu lado, do irmão que não aceita que se fale, mesmo que seja dos erros do pastor e da sua família. Aí esse irmão, ele passa a ter privilégios na igreja. Ele passa a fazer parte do grupinho Pedro, Tiago e João. E isso tem acontecido na igreja. Mas nós somos um corpo. Nós somos membros uns dos outros. Ou seja, temos que estar unidos. Temos que estar interligados. Porque um membro, ele não pode subsistir fora do corpo.
Se você cortar um membro do seu corpo, um dedinho que seja, e deixar ele guardado, separado do teu corpo, ele vai apodrecer. Ele não terá vida própria fora do corpo. Por isso que Jesus disse em João 15 que ele era a videira e nós, os crentes que nele cremos, somos os ramos. E que o ramo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim é os membros do corpo. Se cortamos um dos membros e tiramos fora do corpo, ele apodrece. Ele se deteriora. Por isso que precisa estar ligado no corpo. Se nós levamos um corte, precisamos tratar. Há casos que precisa até levar ponto, costurar, para que junte novamente a carne uma à outra, para que ela venha a regenerar-se. Isso é o corpo de Cristo. Isso é o corpo de Cristo. Estamos ligados um ao outro. E assim é para ser. Mas não tem sido dessa maneira. Não tem sido dessa forma. O que nós estamos vivenciando hoje é uma verdadeira mentira dentro da igreja. Estamos vivenciando uma verdadeira hipocrisia. Você sorri para o irmão, você cumprimenta o irmão, mas você não o engole. Você não o aceita. Você tolera porque não tem como você expulsar ele da igreja. Mas que o teu desejo era de ver aquele irmão pelas costas. E o irmão Joel Dilton tem sofrido muito nesse quesito na igreja de Vila Brasilândia 1, nessa gestão que aí foi deixado já há mais de 12 anos. O irmão Joel Dilton, ele vem amargando com essa gestão que aí foi deixada. Pela hostilidade, pela perseguição com que o irmão Joel Dilton vem sofrendo por parte dessa liderança e daqueles que ele consegue fermentar com promessas de posições no ministério, de funções dentro da igreja. Aí os tais também passam a tratar o irmão Joel Dilton com a mesma antipatia com que o pastor o trata. E diz que somos membro. Diz que somos membro do corpo de Cristo. Que somos membros uns dos outros. Mas isso não é verdade, irmão. Isso não é verdade. Porque na realidade, irmãos, o que os pastores de hoje entendem, o que alguns chamados presbíteros, evangelistas, diáconos, entendem, é que para ser membros um dos outros, para mostrar que aceitamos uns aos outros, temos que fechar a boca, temos que fazer vista grossa ao pecado, às coisas erradas, temos que seguir a linha que o pastor risca. Se o pastor não fala sobre tal pecado, tal vaidade, também nós não devemos falar. Se falar, acaba ganhando a antipatia do pastor. E aí você é uma pessoa queimada na igreja. Aí você é visto como um rebelde, como alguém que não se dá com o pastor,
como alguém que não gosta do pastor. E não é verdade. Isso não é verdade, irmão. O fato de eu não concordar com as ideias do pastor, naquilo que ele está errado, está fora da palavra de Deus, não quer dizer que eu não o ame, que eu não gosto do pastor. Eu não tenho que provar que gosto do pastor, que amo o pastor, concordando com os seus erros, com o seu silêncio, onde ele deveria ter voz. Eu não posso concordar com ele quando ele está em desacordo com a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não goste, que eu não ame. Eu não tenho que estar puxando o saco do pastor, eu não tenho que estar babando o ovo do pastor para poder provar que eu gosto, que eu amo o pastor. Não. Mas muitos irmãos na nossa igreja de Vila Brasilândia 1 têm entendido que tem que ser assim. É dessa maneira, é dessa forma. Para mostrar que você está bem com o pastor e com a família do pastor, você tem que fazer boca de siri nas atitudes erradas, pecaminosas, vaidosas que você vê na família do pastor, na família de qualquer obreiro, ministro que esteja sobre o altar da igreja. Aí você está sendo amigo. Porque hoje em dia, irmão, está difícil pregar na igreja. Está difícil pregar o evangelho genuíno, vivo, poderoso nas igrejas. Porque naquilo que você vai pregar, a mulher do pastor está praticando. A mulher do presbítero, do evangelista, do diácono, do cooperador, estão praticando. E eles, como ministro, não pregam, não falam. Então eles não aceitam que alguém suba no altar e pregue naquilo que eles não pregam. E o irmão Joel Dilto, ele tem amargado em Vila Brasilândia 1 nesse quesito, irmão. Nesse quesito. Então ele é visto, ele é tido como um irmão que não faz parte do grupo do pastor. E de fato, o irmão Joel Dilto não fará. De maneira nenhuma, irmão. Continuarei a amargar. Mas eu não farei parte de um grupo que venha estar em desacordo com a palavra de Deus, que venha a negligenciar na disciplina, que venha a negligenciar na doutrina, que venha a negligenciar na correção, que venha a negligenciar na palavra de Deus, pregando ela como ela é. Mas dizem que somos um corpo, dizem que somos membros uns dos outros. Se prega com tanta veemência, se prega com tanta, entre aspas, unção, que quem está pregando parece que ele vivencia isso, como a palavra de Deus ordena, determina, mas que nós, a igreja, sabe que não é verdade na prática. Não é verdade. Ora, irmão, o que o irmão Joel Dilto tem sofrido nessa igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão desse pastor que foi deixado aí já há mais de 12 anos? Ora, irmão, quando você viu esse pastor dar uma oportunidade para o irmão Joel fazer sequer uma oração?
E você ainda acredita que ele ama o irmão Joel? Um homem que está em cima do altar, na condição de pastor, na condição daquele que a Bíblia diz que vela pelas nossas almas, como aquele que tem que apresentá-las a Deus? E você acredita que ele ama o irmão Joel Dilton? São 12 anos dessa gestão sem nunca ter dado uma oportunidade para o irmão Joel Dilton, nem para fazer uma oração. E você quer acreditar quando prega falando de amor, que ele é a essência desse amor? Não, irmão. Não, só se você for um hipócrita. Porque de fato são provas patentes de que se nutre um certo sentimento hostil pelo irmão Joel Dilton. Ora, irmão, acuse-o de pecado. Se podem fazer isso. Porque a única razão para não se dar oportunidade a alguém é pecado. Mas pecado em Brasilândia é o que se vê em abundância. Porque pecado, irmão, não é só prostituição. Pecado para Deus não é só adultério. Essa vida de vaidade que os crentes estão vivendo hoje, essa perda da identidade, essa perda da imagem própria, da imagem natural de cada um, mascarado pelas pinturas, nesta corrida pela busca da perfeição, da beleza. Isso é pecado. Isso é coisa da carne. Isso é de quem vive na carne. Isso é de quem não está contente consigo como é. É de quem não é feliz consigo mesmo. Precisa de incremento mundano. Precisa de comprimento nos seus cabelos. Precisa de pinturas para se sentirem bonitas, bonitos. Isso é coisa da carne. Isso é pecado, irmão. Mas, como as famílias dos ministros praticam essas coisas, não tendo mais como a igreja se espelhar na família dos pastores, dos ministros, como se fazia antigamente, então falta moral nesses pastores para pregar condenando tais práticas que a Bíblia condena. Aborreço aquele que entrega a sua alma à vaidade enganosa. Ora, irmão, não amei o mundo, nem o que no mundo há. São desejos carnais. São desejos de uma alma que não está liberta, que não teve encontro com Jesus, que não aceitou a Jesus de fato. Porque se assim tivesse feito, era feliz consigo mesmos, se aceitava como são, não precisava se pintar, se mascarar, se maquiar, para estar bonito, bonita, para os outros. Que as pessoas hoje, elas não se arrumam para si, elas se arrumam, elas se embelezam para os outros. Não é porque elas gostam, é porque a sociedade determina. É porque o mundo dita como é estar bonito.
Então as pessoas tendem a seguir o que os outros ditam, o que a sociedade dita, para poder estarem bonito e bonita. Mas e a palavra de Deus? O que ela diz? O que falar de Daniel, quando exigido em um concurso que seria escolhido os mais bonitos? Daniel correu para os legumes e a oração. Ô irmão, não se contaminar com as iguarias deste mundo, no intuito de agradar a Deus. Deus faz com que a beleza natural do nosso corpo, a beleza natural que está dentro e não no exterior, no corpo físico, que com o tempo se deteriora, se enruga, envelhece, mas a verdadeira beleza interior, que está na alma, que está nas atitudes, no caráter de cada um, Deus faz com que sejam vistos e sejam tidos como as pessoas belas, lindas. O que o mundo hoje olha, o que essa sociedade hoje olha e vê, é o exterior, é o corpo. Pessoas lindas esteticamente, pessoas bonitas, porém por dentro são como sepulcros, cheio de imundícia, cheio de pecado, cheio de imoralidade diante de Deus, cheios de maldade. Então, irmãos, nós temos que nos aceitar. Nós temos que amar-nos. Amar-nos. Primeiramente, eu tenho que me amar, eu tenho que gostar de mim, como eu sou. Pessoas que se mudam, pessoas que se transformam conforme o parecer deste mundo, é porque não tem Jesus, nunca aceitaram Jesus, estão na igreja, participam das atividades da igreja, mas estão no mundo, o mundo está dentro dos seus corações, por isso que não se gostam. Para se gostarem, tem que primeiramente ter o parecer desta sociedade, que impõe como as pessoas têm que ser, que impõe, que determina o que as pessoas têm que fazer para serem bonitas. Não, irmão. Somos o corpo de Cristo. Cristo nos deu o modelo desse corpo, formado por muitos membros. Está na palavra de Deus como que temos que ser, num corpo natural, em um corpo original, sem incrementos mundanos, sem incrementar alguma coisa no corpo. Não! Se o meu cabelo é curto, se é cabelo de twin, eu tenho que me aceitar como sou, e não ir lá colocar um aplique, colocar aquelas tranças falsas, aqueles cabelos falsos. E tem uns que põem até lá nas costas. Ou seja, é o desejo dela de ter cabelos lá nas costas. Oh, irmão, somos crentes, aceitamos a Jesus, dissemos que nascemos de novo, dizemos que somos nova criatura, dizemos que somos cidadão do céu. Oh, mas se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à direita do Pai. Pessoas que agem ao contrário
é porque nunca ressuscitou, continuam mortas, tendo prazer pelas coisas deste mundo, pelas coisas mundanas. Mas eles não querem que você pregue isso. Eles não querem que você fale. Mas somos membro do corpo de Cristo. Somos membros um dos outros. É isso que a Bíblia diz. É isso que se prega. Porque o corpo tem muitos membros. Mas o corpo é um só. É um só. Mas nós não vivemos isso, irmão. Não vivemos isso. E, mais uma vez, eu tive prova disso. Como eu disse aos irmãos, que a minha filha, passamos por um momento difícil. No dia 3 de maio, a minha filha, quando eu fui pegar ela na escola, ela estava reclamando que estava com ânsia de vômito e com uma dor na barriga do lado direito. Cheguei em casa, comecei a medicar a minha filha por conta própria. Comecei a dar os remédios que temos em casa, soro, com o objetivo de amenizar a ânsia de vômito e a dor de barriga da minha filha. A minha esposa chegou às 9 horas, achou a minha filha de cama, reclamando ainda da dor. Na quarta-feira, minha esposa levou ela na casa da babá e recomendou a babá que se a nossa filha não estivesse bem, não era para levar para a escola. Foi quando a minha esposa me ligou, dizendo que a babá tinha ligado para ela, dizendo que a Emanuele não estava bem. Então a minha esposa pediu para que quando eu saísse do trabalho, às 2h12, que eu pegasse a nossa filha e levasse no médico. Ela, conversando com a sua patroa, que é médica, a patroa dela a orientou a não esperar eu sair do trabalho às 14 horas, mas que ela fosse de imediato para casa, pegar a nossa filha e levar ao médico, pois tudo indicava era um sinal de apendicite. A minha esposa, mais do que nunca, ela deixou o trabalho e veio para a casa da babá, pegou a nossa filha, levou no penteado. No penteado não tinha pediatria. A minha filha se contorcendo de dor, andando devagarzinho, sofrendo mesmo de dor. Até que ela levou para o Cachoeirinha. No Cachoeirinha, constatou que era apendicite. Colocaram ela no soro, fez alguns exames, confirmando que era apendicite aguda. Início de apendicite. Nisso a minha filha ficou quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira no hospital, no soro, esperando a boa vontade dos médicos do Hospital Cachoeirinha. Segundo eles, aguardando uma vaga para a cirurgia. Depois disseram que lá não tinha UTI.
onde eu procurei a ouvidoria para fazer uma reclamação nesse relaxo, desleixo da equipe médica. Porque, se tratando de apendicite, tem que ser tratado com urgência, para que ela não venha supurar. Pois o risco de estourar e levar a pessoa a óbito. Então é um caso que se tem que tratar com urgência. Uma vez constatado o apendicite, já tem que tratar com urgência. Mas deixaram a minha filha, desde quando ela deu entrada na quarta-feira, até sexta-feira, torcendo de dor, no soro, sem comer e sem beber. Foi quando resolveram transferir a minha filha para o Hospital Menino Jesus, lá na Paulista. Já transferiram para ser operada. Chegou lá, a minha filha foi operada, bem tratada, bem cuidada. Uma equipe médica de parabéns, que Deus os abençoe. E tudo correu bem na vida da minha filha. Graças a Deus, Deus abençoou, que foi já de imediato. Ela já saiu do Cachoeirinha para o Menino Jesus já para ser operada. E a minha filha hoje está bem, graças a Deus. Choramos muito, oramos pela nossa filha, ao vê-la se contorcendo de dor, chamando pelo papai e pela mamãe, e nós sem poder fazer nada a não ser orar a Deus e pedir a Deus que abençoasse a nossa filha. Mas Deus permitiu, a nossa fé não alcançou a cura. Deus permitiu que ela passasse pela cirurgia. Senti-me até fracassado, porque orei bastante pela minha filha, mas não alcancei o milagre tanto desejado. Senti-me até frustrado na minha fé, mas não desanimei. Continuei confiando, continuei pedindo a Deus pela minha filha, onde Deus abençoou, que tudo correu bem. Pois bem, nossa filha em casa, a minha sogra pergunta para minha esposa se ela iria contar a bênção na igreja. A minha esposa falando com a minha sogra no telefone, a minha sogra perguntou para minha esposa se ela ia contar a bênção na igreja. Eu disse: a minha filha veio e repetiu para mim o que a mãe dela estava falando no telefone. A minha filha me perguntou se eu ia falar na igreja. Eu falei para minha filha que... Falei nessas palavras para minha filha, que para esse pastor aí, minha filha, tanto faz. Para esse pastor aí, se tratando do irmão Joel Dilton, ele não dá muita importância para o seu estado de saúde. Então, minha filha, você sendo filha do irmão Joel Dilton, esse pastor aí não fará muita questão. Falei isso para minha filha, porque é verdade. É verdade. Infelizmente, se tratando de outro irmão qualquer, como nós temos visto aí, o pastor faz uma propaganda muito grande.
Quando é outros irmãos aí que ficam doentes, nós temos visto que o pastor faz uma propaganda em cima do altar que dá até nojo. Porque você percebe que é algo maldoso. Não é porque precisa fazer aquilo. Se o irmão vai casar, ele faz aquela propaganda como que se aquilo que o irmão venha a conseguir para dentro da sua casa fosse garantia de uma vida feliz a dois. Que aquilo que o irmão venha a conseguir para o seu casamento fosse garantia de uma vida feliz a dois. Quando não é. Mas o pastor faz uma propaganda, aquela bajulação. Por quê? O irmão faz parte daqueles irmãos, daquele grupo pelos quais o pastor tem mais afinidade. São os irmãos que o pastor ama mais. Porque, lamentavelmente, vou repetir, muitos deles são puxa-sacos e baba-ovo do pastor. Lamentavelmente. Lamentavelmente é a palavra que se cabe aí. Mas se faz uma propaganda. Mas a felicidade de uma pessoa, de duas pessoas que se unem pelos laços do matrimônio, não está no tamanho da casa, não está nos elementos que se coloca dentro da casa. Não está nisso para se fazer tamanha propaganda. Já se fez propaganda de irmãos e hoje estão separados. Estão separados, estão divorciando-se. Mas são os irmãos por quem o pastor tem maiores afinidades. Então se dá mais ênfase a esses irmãos sobre o altar, ao falar deles e do que eles fazem, do que eles conseguem. Mas quando se trata do irmão Joel Dilton, não há, nem mesmo como membro do corpo do qual ele também é membro, precisa pertencer ao grupo do pastor. E para pertencer ao grupo do pastor, tem que ter esses requisitos: puxa-saco e baba-ovo. Lamentavelmente, desculpe estar repetindo isso, mas é uma realidade vivida hoje dentro das nossas igrejas evangélicas. Lamentavelmente, principalmente no dia do aniversário do pastor, aí que você vê isso. Nem parece um culto, nem se parece um culto de ação de graça. Parece mais um ajuntamento para puxar saco e babar o ovo do pastor aniversariante. Isso é uma realidade, irmão. Porque esse sentimento que se diz que é amor, que na verdade não é, não se demonstra por outros irmãos. Não se demonstra para com todos os irmãos de igual modo. Não é porque é pastor que eu tenho que amar ele mais do que o irmão faxineiro da igreja. Não. Não, irmão. Independentemente do cargo, independentemente da função que se exerce na igreja, temos que amar todos igual. Deus ama todos igual, irmão. Deus não ama mais aquele e menos a esse, não. E esse sentimento tem que estar no coração de nós, no coração nosso, os crentes. Porque Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo
Jesus. João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, amando a todos de igual modo, independentemente de quem é, de quem seja, do que possui, do que tem, do que venha a fazer por nós. Nós temos que amar a todos igual. Não temos que amar o irmão, amar o próximo, pelo muito que ele nos faz, ou pelo pouco que ele nos faz. Não! O amor tem que ser sem medida. O amor tem que ser de igual modo, tanto para com aqueles que nos amam, como para com aquele que nos odeia. Eu tenho que amar aquele que me odeia de igual modo como eu amo aquele que me ama. Isso é ser cristão. Isso é ser crente. Isso é estar em Cristo. É difícil? É. É impossível? Não. Jesus nos deu um exemplo, vindo como homem, vivendo como homem, com as mesmas paixões que nós, para nos dar o exemplo, para nos mostrar que nós podemos viver assim, viver essa vida, uns para com os outros. Mas, lamentavelmente, o interesse, o dinheiro, o favor, aquilo que o irmão pode nos proporcionar para o nosso ego, para os nossos desejos, é isso que nos leva a amar mais a uns do que a outro. E isso dentro da igreja. E isso no ministério. Começa lá no ministério. E isso é lamentável, irmão. Isso é berrante. Somos membros um dos outros. Pertencemos ao mesmo corpo. Se furar o dedinho do pé, todo o corpo sente a dor. Se levarmos uma topada e ferir a cabeça do dedinho do pé, todo o corpo sentirá a dor. Enquanto não for tratado, todo o corpo sentirá a dor. É assim que é o corpo de Cristo. Era assim que era para ser o corpo de Cristo. E não esse individualismo, não esse interesse, não essa visão de ficar olhando quem me proporciona mais favores, quem se achega mais a mim, quem se silencia diante daquilo que eu deveria falar e eu não falo, mas soma comigo na omissão. Não, está errado, irmão. Está errado. Ser membro um dos outros e todos do corpo de Cristo não é isso. Não é como se tenta dar a entender a igreja. Não é dessa maneira. Mas lamentavelmente, irmão, é assim que funciona dentro da igreja. É assim que funciona. Se você for chegado do pastor, você terá tudo dentro da igreja. Se você pecar, você não sofrerá disciplina. Se sofrer, é escondido da igreja. A realidade é essa. E será por curto prazo. Será por curto prazo de tempo. Você não ficará muito tempo disciplinado. Mas se for alguém que o pastor não gosta, se for um irmão Joel Dilton da vida, ele amarga até sem pecado por 12 anos sem ter uma oportunidade dentro da igreja de Vila Brasilândia 1. Porque o pastor não vai com a cara dele.
desde quando ele era o segundo pastor. Desde quando ele era o segundo. Por causa das oposições que o irmão Joel Dilton sempre fez, dos comentários que eles não aceitam. Pastor não aceita que você fale do pecado da sua esposa, dos seus filhos. Ele não aceita. Não. Ele fala dos de todos na igreja. Mas se falar do pecado dele e da sua família, em alguma coisa que eles vieram a cometer, a praticar, e não confessar, não deixar, mas viver na prática contínua das vaidades, e você pregar em algo que atinja a esposa do pastor, os filhos, você está queimado. Você não serve mais para esse pastor. Você ficará no banco, amargando, porque pastor é vingativo, irmão. Eles pregam amor, mas eles são vingativos. Eles usam o poder sobre o qual eles foram deixados para se vingar dos membros que não se adequar aos seus interesses, aos seus propósitos, que muitas das vezes não é o interesse de Deus, nem o propósito de Deus, mas os dele e da sua família. É lamentável. Pois bem, eu disse isso para minha filha. E de fato aconteceu o que eu disse, irmão. A minha esposa sempre foi inocente. Ela, depois que desligou da sogra dela, ela perguntou para mim se ela mandaria um bilhete agradecendo a Deus. Eu disse: manda. Faz como você achar melhor. E a minha esposa escreveu. Foi lido lá no altar pelo pastor da igreja. Ele fez pouco caso, irmão. Ele não se mostrou muito interesse. Ele nem procurou saber. Ora, irmão, talvez alguém possa perguntar: mas irmão Joel Dilton, você comunicou o pastor? Não, irmão. Sabe por que eu não comuniquei? Porque eu não ia ser hipócrita. Eu não ia ser uma pessoa hipócrita. Eu não ia usar de hipocrisia comigo mesmo. De ligar para o pastor que nunca se interessou pela minha vida, nunca se interessou pela minha família, para comunicar a ele a minha necessidade de suas orações em favor da minha filha. Não, irmão, eu não seria hipócrita. Se eu disser para você que eu não lembrei dessas coisas, eu lembro, irmão. Mas eu não fiz e não faço, porque eu estaria sendo hipócrita. Eu saberia que ele só estaria conversando comigo porque eu liguei nessa circunstância, porque ele me evita pelas ruas. Ele passa por mim e eu o vejo, e eu sei que ele me viu, mas ele me evita na condição de pastor. O que eu já disse, que um pastor, ele jamais passará por um membro, por uma ovelha do seu aprisco, sem que não o cumprimente. O membro, ele pode até passar e ignorar o seu pastor, mas se o seu pastor vê-lo, ele tem que quebrar o gelo. Ele tem que procurar saber daquele irmão que está passando por ele sem o cumprimentar, o porquê que ele não o cumprimentou. Mas esse pastor, não, irmão, ele tem me ignorado. Nós só nos cumprimentamos quando não há jeito. Quando não há jeito mesmo. Quando não se dá para evitar um ao outro. Porque eu sei que ele não vai com a minha cara, então, se eu vê-lo, eu evitarei sim. Eu não serei hipócrita de uma pessoa que sempre me hostilizou na igreja, sempre buscou jogar a igreja contra mim, sempre usou o altar para me hostilizar perante a igreja,
a me martirizar com seus ataques, nas suas supostas mensagens. Então, irmão, eu não comuniquei. Mas quando o bilhete de agradecimento chegou às suas mãos, era para ele mostrar-se interessado. Quando ele leu, o irmão Joel Dilto, o irmão Joel e a irmã Vilani agradecem a Deus pela cirurgia da sua filha ter corrido bem. Era para ele, irmão, como pastor da igreja, um homem amoroso, cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade. Era para ele abrir ali um parênteses e perguntar: irmão Joel, foi tudo bem? Foi do quê? Procurar pelo menos saber do que foi a cirurgia da Emanuele. Que cirurgia foi essa? Não, irmão. Não houve nenhum interesse. Não houve nenhuma demonstração de interesse. E sim, uma demonstração nítida, clara, perante a igreja, de descaso. Simplesmente leu e acabou. Já leu o outro em seguida. Foi o que eu falei para minha filha, irmão. Eu acertei. A coitada da minha esposa, ela que teve esse desejo de mandar para o pastor para que ele lesse. De por mim, ele estaria até hoje sem saber qual foi o porquê da cirurgia da minha filha, que eu sei que ele nunca mostrou-se interesse pela nossa vida. Porque ele nunca gostou do irmão Joel Dilton. Isso não vem da agora. Então, irmão, houve esse descaso. E somos membros um dos outros. Você quer me convencer que nós, crentes, vivemos essa realidade dessa palavra? Dessa mensagem que eu li? Que de fato nós sentimos a dor um dos outros? Oh, irmão, esse descaso vem lá do ministério. Esse descaso vem lá dos obreiros, ministros. Eles não têm um pingo de interesse, a não ser que a pessoa lhe seja do agrado, seja daquela família por quem ele se agrada, por quem ele tem grande estima, por aquilo que essa família lhe proporciona. Ô, irmão, família grande, família endinheirada, família cujo dízimo é grande. Quanto será o dízimo desse irmão que passou tanto tempo com uma amante, traindo a esposa e separou? Quando será o dízimo? Para tão rápido já entrar em comunhão com a igreja. Quanto será? Quanto que ele dá para já estar de volta na ativa, exercendo cargos? Oh, irmão, é lamentável o que nós vemos hoje dentro das nossas igrejas. O interesse está acima de qualquer coisa. O interesse está acima da palavra. O interesse está acima do amor. E você quer me dizer que nós somos membros um dos outros? Que nós sentimos a dor um dos outros? Não, irmão. Não. O que predomina hoje na igreja é o interesse. É naquilo que você possa proporcionar ao pastor, ao dirigente. Família é grande? Se ela não for grande, porque se ela for grande, ajunta os dízimos de toda essa família. Imagina quanto não dá. Mas se ela for só, quanto que é o dízimo dela? É isso, irmão, que predomina hoje, irmão. Eu falo isso
sem medo de estar pecando. Eu falo isso aqui, irmão, sem medo de estar cometendo qualquer pecado contra o pastor, contra mim, contra a igreja. Porque isso é uma realidade que eu sei que os irmãos sabem que é. Só não tem coragem como eu tenho de falar. E é por eu falar com essa coragem sobre essas coisas que acontecem dentro da nossa igreja, no ministério, é que o irmão Joel é um hostilizado, é um que sofre, que tem sofrido em Vila Brasilândia nessa gestão que foi deixada há mais de 12 anos aí. Mas estou de pé. Estou de pé, irmãos, glorificando a Deus, com as costas nuas dentro da igreja, para as chicotadas vindas de sobre o altar, da parte do pastor, da esposa do pastor, dos filhos, daqueles que lhe puxam o saco e babam ali no ovo, com mensagens pretestuosas. Estou com as costas nuas e aguentarei a chicotada, mas permanecerei aí, de pé, na porta do rei. Mas que é uma verdade isso que eu estou falando aqui, os irmãos sabem que é. Nenhum caso para com o que aconteceu com a minha filha. Nenhum interesse. E nós vemos bajular tantas pessoas. Olha, irmão, que verdadeiramente nos conscientizemos de que nós somos o corpo de Cristo, de que nós somos membros um dos outros, e vivamos isso na íntegra, de verdade. Não estou pedindo para você encobrir pecado, não, irmão. Não. A questão de sermos membros um dos outros, não temos que ser omisso no revelar o pecado, não. No condenar o pecado, não. No acusar do pecado, não. Não, isso aí você estaria desagradando a Deus. A omissão é crime. E você desagrada a Deus pecando com isso. Pecado é para ser denunciado, irmão. Mesmo que seja de um dos membros, de cujo corpo eu também sou membro, para a salvação dele. Fica aqui registrado, querido. Mas que tudo vai bem com a minha família, com a minha filha. E obrigado por aqueles que oraram por nós. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém, Jesus.